Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de matemática financeira? Bom, nessa primeira parte nós vamos trabalhar com vocês com a unidade sobre taxas, né? Geralmente essa parte deixa as pessoas um pouco preocupadas, porque existem várias nomenclaturas de taxas, né? Então, assim, taxa efetiva, taxa nominal, taxa real, taxa proporcional, taxa equivalente, taxa real, taxa aparente. Então são muitas nomenclaturas e isso na hora de você fazer uma prova acaba sendo um elemento preocupante. Então eu vou destacar para vocês aqui bastante sobre as taxas. Eu já deixei um texto para vocês da unidade do Saga, tá? Acima, falando um pouco de cada taxa. Inclusive, existem algumas nomenclaturas lá que eles acabam colocando com uma variante dos nomes, né? E você pode ficar um pouco confuso. Então, eu vou tentar deixar bem claro aqui nesta videoaula para vocês não confundirem uma taxa com a outra, tá ok? Vamos tentar deixar isso bem claro para vocês. E, obviamente, caso vocês tenham dúvida, né, futuramente, nós teremos a nossa aula Tira Dúvidas, tá ok? Bom, então nós vamos começar primeiro aqui, ó, com a taxa proporcional. O que seria a taxa proporcional? Essa é a taxa mais simples que nós temos, porque ela é aplicada quando nós temos uma capitalização simples. Então a capitalização simples, nós vamos ver inclusive na próxima aula nossa, na próxima unidade, a capitalização simples. Ela é muito tranquila, né? Porque você vai sempre ter os juros baseando-se no seu capital inicial. Então não vai ter aquela famosa situação dos juros, gerando juros sobre os juros. Não vai existir isso na capitalização simples, tá certo? Então, por exemplo, se você coloca R$1.000 e você está rendendo 10% ao mês, então 1.000 você vai ter 10%, 100. Então todos os meses vai ter um acréscimo de 100. Tá ok? Então vamos colocar unidades, trabalhar com unidades monetárias, né? Não importa qual a unidade, 1.000, mas se rende 10%, então são 100 unidades monetárias todos os meses. Tá ok? Então essa é a capitalização simples. Então na hora de você fazer uma transição de uma taxa ao mês para o ano, mês para trimestre, semestre para ano, tudo isso você vai multiplicar ou vai dividir. Então vai ficar bem tranquilo. Então, por exemplo, nós temos nessa primeira questão, ele pede a taxa proporcional, né? Ele fala que a taxa mensal é de 1,42% ao mês. Então, nós temos uma taxa mensal de 1,42% ao mês. Ele pede qual é a taxa proporcional a essa, né? Ao ano. Qual que é a taxa proporcional? Bom, se é taxa proporcional, você já sabe, está ligado à capitalização simples. Bom, se ao mês é 1,42, o ano é composto por 12 meses. Basta eu multiplicar por 12. Então, vai ficar igual a 17,04, botou 1% aqui, ó. 17,04% ao ano. Ótimo. Então, moleza. Se eu tenho a taxa mensal, eu multiplico por 12, se eu tenho a taxa anual. Né? Se eu tenho a taxa bimestral, bom, um ano tem 6 bimestres, multiplica por 6. Se eu tenho uma taxa anual e eu quero a taxa mensal, né? Um ano tem 12, eu divido por 12 e assim por diante, tá? Só para vocês, né, se caso vocês precisem, né, desses dados, o ano comercial nós consideramos 360 dias e o mês comercial 30 dias, tá bom? Então, se eu quero fazer alguma conversão, eu tenho a taxa mensal, eu quero a taxa diária, eu pego o valor e divido por 30, tá ok? Eu tenho a taxa diária, eu quero a taxa ao ano, eu pego essa taxa e multiplico por 360, tá ok? Então, essa vai ser a taxa proporcional. Então, a taxa proporcional é muito tranquila, né? Agora, nós temos também a taxa equivalente. A taxa equivalente, ela é utilizada na capitalização composta. Então, essa nós começamos a falar no nosso mundo mesmo, né? No mundo comercial, no mundo financeiro. Então, nesse mundo financeiro que nós temos aqui, ó, a capitalização composta, ela é dada por uma fórmula. Só que essa fórmula ela pode mudar, tá? Ela pode variar. Quando você depende das unidades de tempo que você estiver trabalhando.
Então, quando eu tenho ano e mês eu posso, ó, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, né? Porque são 12 meses, um ano possui 12 meses. Então, você vai criar essa relação de acordo com o que você precisar. Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero a taxa semestral. Então, como é que seria a fórmula para a taxa semestral? Então, seria, ó, se eu quiser a taxa semestral, seria assim, ó, 1 mais a taxa semestral. Vamos dizer que eu precisasse da taxa semestral. Então, você vai fazer, ó, vai ser 1 mais a taxa mensal elevado a 6. Porque os semestres são 6 meses. Né? Eu quero a taxa trimestral. 1 mais a taxa trimestral é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 3. Tá ok? Então, isso fica bem tranquilo vocês criarem essa fórmula. Vai depender dos dados que eu estou ofertando para você. Tá? Então, meus amigos, olha, por exemplo, essa questão número 2 aí. Então, falou em taxa equivalente, já associei a capitalização composta. Já sei que tem fórmula. Taxa proporcional não tem nada disso. Né? Então, olha o que acontece na questão número 2 aí. Ele fala para mim, eu tenho uma taxa mensal de 1,10% ao mês, uma taxa de 1,10% ao mês, eu quero a taxa anual. Eu quero a taxa anual. Bom, meus amigos, então, é equivalente, está escrito aí, eu quero a taxa equivalente, não é a taxa proporcional. Se fosse a proporcional, era facílimo, multiplicava por 2 e acabou. Né? Como nós estamos trabalhando com a taxa equivalente, tem fórmula. Então, a fórmula está aqui, ó. 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Como eu estou querendo a taxa anual, eu vou isolar. Então, 1 vem para cá. Então, alguns autores colocam, essa é a fórmula. Eu não gosto de ficar colocando desse jeito pronto, porque você tem que saber de onde veio. E aí você isola de acordo com a sua necessidade. Então, é muito mais fácil guardar essa fórmula, né, entender a fórmula, e você faz a adaptação na hora. Bom, então, meus amigos, então vai ficar taxa anual igual a 1 mais a taxa mensal. Bom, quando nós trabalhamos com taxa, é melhor colocar na forma unitária, né? Então, 1,10%, se você dividir isso por 100, porque 1,10% é 1,10 por 100, é dividido por 100. Então, se você dividir esse número por 100, a sua vírgula vai deslocar 2 casas. Então, a vírgula estava aqui, ó, ela passa para cá. Então, ficou 0,0110. Obviamente, se você falar assim, eu não quero colocar esse zero aqui, tudo bem. Esse zero não tem problema, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, desloquei minha vírgula 2 casas. Então, 0,011, né? Você pode desprezar esse zero aqui, que não vai dar problema algum, ó. Né? Desprezei esse zero, tudo bem, é 0,11. Ok? Bom, então aqui, ó, 1 mais a taxa mensal, 1 mais esse número. Então, 1,011 elevado a 12 menos 1. Meus amigos, matemática financeira sem calculadora não tem sentido, né? Então, por favor, calculadora é fundamental. Matemática financeira, tanto a calculadora financeira, né, quanto a calculadora mesmo científica, conforme vocês têm aí, utilizam direto. Tá ok? Então, ó, 1 mais esse número vai ficar 1,011 elevado a 12 menos 1. Vocês utilizando a calculadora aí científica, 1,011 elevado a 12 menos 1, vai dar 0,14. Fique atento que nós geralmente colocamos essa resposta aqui com 4 casas depois da vírgula, tá? Devidamente arredondados. Então, se vocês fizerem essa conta aqui, não vai dar esse número não. Não vai dar esse número não. Olha, se você fizer essa conta aqui, 1,011 elevado a 12 menos 1, deu 0,140,286. Então, aqui deu 0,28. Como o algarismo eu quero com 4 casas decimais, você vai observar quem que é a sua quinta casa decimal. Se a quinta casa for 5 ou superior a 5, a quarta casa sobe. Então, 28, né? Foi 28. Então, o
manda subir o 2, passa para 3. Então, 0,1403. Por favor, arredondamento sempre correto, tá? Eu exijo muito essa questão do arredondamento. Ah, é 14,028, despreza. Não. Você tem que analisar. Se eu quero com 4 casas, você observa a quinta casa. Se a quinta casa está com 8, então ela vai empurrar a da frente, a quarta, para cima. Tá ok? Então, 5 em diante, sobe. Tirou abaixo de 5, você despreza e copia o número. Tá? Bom, agora vamos a essa questão número 3 aqui. Nós temos aqui uma taxa anual de 17% ao ano e eu quero a taxa mensal. Bom, 17% ao ano, em forma decimal, desloca a minha vírgula 2 casas, vai dar 0,17. 0,17. E como é que vai ficar a nossa fórmula? Bom, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, tá? Então, meus amigos, como eu quero a taxa mensal, eu vou isolar a taxa mensal. Então, para acabar com esse 12 aqui, eu vou extrair a raiz 12 dessa expressão. E ficou 1 aqui. Vou mandar 1 para lá. Então, ficou raiz 12 de 1 mais a taxa anual menos 1 me dá a taxa mensal. Por isso que eu falei para vocês. Vocês têm que entender como é que surge a fórmula. Já imaginou ter que guardar uma fórmula para um caso, guardar outra fórmula para o outro? Não tem sentido algum. Então, vocês têm que ficar atentos com esse detalhe aí, né? Entende a relação e você isola o que você está precisando, ok? Bom, aí nós vamos ter a taxa mensal raiz 12 de 1 mais a taxa anual. 1 mais 0,17, 1,17. Então, raiz 12 de 1,17, né? Atenção para fazer na calculadora científica aí, a raiz 12. Geralmente é 12, shift, põe uma raiz que tem um xzinho aí, ou um n, né? Então, vocês observem bem, eu quero a raiz 12 de 1,17 menos 1. Mais uma vez com 4 casas. Arredonda. Aqui tem arredondamento também, tá? Tem um arredondamento aqui também. Deixa eu até verificar qual foi o número que apareceu aqui, ó. Quando eu fiz a conta, ó. 12, aqui é shift, a Cássio é shift. Raiz de 1,17 menos 1. É 0,1316. Como era 6, o 6 empurrou o 1 para 2. Então, vai ficar igual a, na hora de você dar a resposta para mim, lembra de multiplicar por 100 novamente, né? Então, 0,10132 multiplica por 100, 1,32% ao mês. Tá ok? Você sempre me dê a resposta multiplicando por 100. Tá bom? Esta é a taxa equivalente, tá ok? Taxa proporcional é bem mais simples. A taxa equivalente merece um pouquinho mais de atenção, tá bom? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse show. É o primeiro show nosso, hein? É o primeiro show nosso. Eu sempre falo para vocês, né? A gente procura fazer da melhor maneira possível, ficar bem agradável os vídeos para vocês, tá ok? Como eu não quero ultrapassar muito tempo desse vídeo, eu vou me despedindo de vocês, mas tem mais vídeos para a aula de hoje ainda, tá bom? Acompanhe o próximo aí. Meus amigos, obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço. Tchau!